São João 19 e 34. É uma leitura bem pequena. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Obra-prima. Eu considero uma mensagem de um teor, de uma importância muito grande para nós. E aqui nós vamos ler assim, no versículo 32. Foram, pois, os soldados, na verdade, que quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu água, e saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Presta muita bem atenção nesse versículo 34. O profeta falou em muitas mensagens. Está nos 4 evangelhos, né? Esse versículo 34. Agora, Filipenses. Nós vamos ler o 2 e 7. A partir do 7. Não, toma um pouquinho mais atrás, tá? No versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. A palavra-chave, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Senhor Deus, nós oramos mais uma vez, pedindo a sua divina e preciosa unção sobre a sua palavra, e que nós possamos desfrutar de um tempo de meditação, e certamente o Senhor, mais uma vez, está aqui conosco e nos ajudará, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Eu gostaria de começar de uma maneira bem simples, mas tudo aquilo que é simples traz um grande conteúdo, porque tem que tomar as Escrituras e tomar a mensagem. Tudo o que o profeta ensinou está embasado na Bíblia. Se nós queremos conhecer a Bíblia, nós lemos a mensagem, que a revelação da Bíblia veio através da abertura da palavra, da mensagem.
Senão nós não precisávamos da mensagem, era só ler a Bíblia e nós estaríamos entendendo tudo o que está na Bíblia. Mas Deus enviou um profeta para revelar o que está na Bíblia. Então, a revelação da Bíblia é através da mensagem. O profeta falou de um assunto que é nele que vamos passar nessa noite também. O que tinha de importante na arca? Não é isso? A arca era um caixote, né? Era triangular. Era mais longo assim e altura. Não sei de cor as medidas, mas lá era a arca. Só que a madeira da arca era uma madeira que Deus determinou que fosse feita de madeira de acácia. Não podia ser outra madeira. Como a arca de Noé tinha que ser feita de gopher. Não podia ser outra madeira, tinha que ser gopher. Tudo por trás disso tem uma grande mensagem. A madeira que era capaz de flutuar e de ser resistente ao juízo, tinha que ser a madeira mais desprezada para qualquer serviço de madeira de marcenaria ou construção, né? Construção naval ou construção de casa de madeira, qualquer coisa. Por quê? Era uma madeira muito frágil. E lá na minha terra tem uma madeira que eu não sei o nome científico dela, mas era muito conhecida porque tinha bastante nos lugares, né, baixos, onde onde é mais pântano, né? Então os mineiros do sul chamam aquela árvore de mochoco. E logicamente que o nome dela não é esse, mas chama mochoco. Você corta ela e ela começa a derramar água assim, ó. Ela não é muito grande não, dá uma flor bonita, tem alguns espinhos, você corta ela, o tronco dela, ela começa a derramar água do tronco. Mas se você deixar ela secar, ela fica levinha e é uma madeira frágil, ela não serve para nada. No caso, sim, para serviço de marcenaria ou construção de casa. E então, lógico que o gopher é uma árvore muito maior. Para fazer a tal construção que Noé fez, o tamanho daquela construção, o porte dela. Mas Noé cortou esta árvore e aproveitou o que saía dela, que era uma resina. Ele colocou aquilo de lado, ele armazenou aquilo. Lógico que aquilo secou com o tempo. Eu não tive curiosidade de pesquisar essa árvore ainda, eu vou pesquisar ela. Secou, mas quando ela secou, que Noé foi usá-la, ele pôs fogo nela. E quando ela derreteu, Noé usava para passar na madeira. E a madeira absorvia. E depois que a madeira absorvia, ela ficava mais resistente de qualquer outra madeira de lei que tivesse. Então era a mesma árvore, tá? Usando o produto dela, que era o que saía dela, a resina, que se tornava depois seca, secava aquela água e depois, com o calor, tornava-se asfalto, piche, e aquilo ficava a madeira resistente. Ele cortou, secou toda a madeira, construiu toda aquela arca, segundo as medidas que Deus deu, o projeto de Deus. Depois ele pegou e foi
betumando aquela arca. E é um trabalho difícil, né? Ele trabalhou 120 anos naquela arca. E passou por dentro e por fora aquilo, e depois que aquilo tinha terminado, que Deus enviou o juízo, tudo pereceu. Mas ela resistiu ao juízo enviado por Deus. Deus, quando vai enviar um juízo, enviar uma catástrofe para corrigir um povo, ele prepara os seus eleitos para se livrar daquilo. Então, aquela arca é incrível. 2000 anos de civilização, e Noé faz uma arca, que certamente não cabia uma minúscula parte da civilização. Mas se Deus fizesse muitas arcas daquela, elas iam ficar vazias, porque ninguém entrava. Então ele já fez uma só mesmo, porque ainda ficou muito vaga, né? Porque tinha só 8 pessoas lá dentro. E era um meio de salvação para Noé. Deus deu livramento a ele e a sua família através da arca. Ela resistiu exatamente os 11 meses navegando sobre as águas e as grandes ondas e as tormentas que tinham. Já pensou o globo cheio de água? A terra cheia de água, a ponto da terra inclinar de um lado, tão pesada que ficou. E aquela arca aguentou até o final e pousou lá no Monte Ararat. E Deus guardou Noé dentro daquela arca. Por isso que Deus, ele faz as coisas para enganar o mundo, mas abre os olhos dos simples. Eu falei esses dias, se as pessoas tivessem a mínima ideia, o que é morte eterna, que é a separação de Deus, nós não tínhamos uma pessoa no mundo que não fosse um crente verdadeiro. Todos seriam crentes verdadeiros, porque o horror não é a primeira morte física, o horror é a segunda morte, que é a separação de Deus. Então, quando aquela alma sai fora de existência, mas até que ela saia de existência, ela vai ter que ficar no tormento, e nós não sabemos quantos 1000 anos ela será atormentada. Então, ir para o inferno não é coisa fácil. Ir para o céu é difícil. O céu não foi feito para pessoa preguiçosa, não. Ouviu? O céu não foi feito para gente preguiçosa. O primeiro que trabalhou na terra foi Deus. O céu foi feito para gente corajosa, determinada, tá? Que se separa. O céu foi feito para gente de fé, como foi Abraão, que viu tudo antes que acontecesse e tinha já como a obra acabada e nem estava bem começando ainda. Tá? Então, se as pessoas tivessem ideia, mas a verdade, no que estou abordando nesta noite, você vai ter uma ideia quem é o eleito. Você vai ter uma ideia de quem é o eleito. Tá? Para você, eu vou ler essa abertura aqui, diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram para Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passasse, dormiram perto do Jordão. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. O que Josué disse? Vocês, aqui eu vou ler aqui um pouco mais atrás, no 1 e no 22. Foram-se, pois,
e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que... não, para aí, mais à frente. Assim que aqueles, mais adiante ainda, disseram Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Agora sim, levantou Josué, pousou do lado do Jordão e disse: por 3 dias vocês não cheguem à mulher e lavem suas roupas. Ordenar ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes levitas levam, parti vós também no vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual deveis de ir, haveis de ir. Portanto, ou porquanto por este caminho nunca passastes antes. Então, Josué disse assim: vocês vão se consagrar por 3 dias. Esses 3 dias fala quase da Bíblia inteira, praticamente a Bíblia inteira. Teve 3 estágios, um sai do Egito, o outro no deserto e o outro em Canaã. 3 estágios dos filhos de Israel. Jesus nos traz a imagem dele através de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Mas o que eu quero enfatizar era que o que representava um caixote de madeira de acácia para um rio daquele porte, para aquele volume de água. E um homem que chega diante e envia uma mensagem, porque se era 2 milhões de pessoas, você não passava mensagem gritando, que não tinha voz para alcançar. Mas só que essas mensagens era passada de mensageiro para mensageiro. Tinha um mensageiro aqui, passava para o outro, e corria 2 milhões rapidinho. Era um comunicando com o outro. Então, passou-se, no meio do arraial, uma notícia que eles separassem de mulheres e lavassem as suas roupas, que está escrito. Por 3 dias. E Josué disse: em 3 dias nós vamos passar esse Jordão. Era um tempo difícil, porque estava descongelando as montanhas, e era uma enchente muito grande, uma água lamacenta, porque estava terminando o inverno. Agora, diante desta afirmação, em 3 dias vão passar o Jordão, quem pode afirmar uma coisa dessa e falar para 2 milhões de pessoas, pessoas velhas e pessoas com problemas de locomoção, que não tinham como locomover, doentes, mulheres grávidas, filhos nascendo, e crianças no colo, mãe amamentando. Era 2 milhões de pessoas, tinha gente de todo jeito. A questão não era a madeira de acácia, e nem era os sacerdotes que estavam no seu ofício. Mas o sacerdote não tinha poder, o poder estava dentro da arca. Josué, como homem, não tinha poder, mas ele tinha comissão, tá? E quando ele pôs os sacerdotes na frente e deixou o povo atrás, quando os sacerdotes eram 12 que entraram no Jordão, imediatamente o Jordão abriu como abriu o mar. Então, era a promessa de Deus, era o ofício do sacerdote, mas o sacerdote não tinha poder para abrir o Jordão, mas o que a arca representava.
Ele diz: põe a arca na frente primeiro, e vocês fiquem distante dela, para vocês saberem o caminho que vocês devem passar, né? Coloque a palavra em primeiro lugar, ela vai te mostrar o caminho que você deve passar. E muitas vezes essa arca, esta palavra, vai te mostrar caminho intransponível, vai mostrar caminho que você não poderá passar, como mostrou Jordão. Como mostrou Jordão? Como passar? Esse homem diz para a gente passar, ele é um responsável, vai morrer todo mundo afogado. Por que ele não espera uns 3 meses, o Jordão fica baixíssimo, nós vamos passar aí com a água pela canela um pouquinho mais? Mas Deus tinha dito que era em 3 dias, não era depois do final do inverno, era 3 dias. Se era 3 dias, era 3 dias, entendeu? Então Deus abriu-nos a palavra, primeira e segunda e terceira puxada. Onde estava a maior bênção, o maior sinal? Na terceira. Primeiro dia, segundo dia, primeiro dia acampado, segundo dia caminhando, terceiro dia o sinal. Eles olham o Jordão aberto e enxergam a terra do outro lado. Aí está a promessa que Deus fez a nós através de Abraão, no capítulo 15 de Gênesis. Há quantos anos Deus fez essa promessa? Há 120 anos, mas ela está aqui diante de nós, tá? Olharam e viram a terra. Era uma outra geração, tá? Sobre o comando da mesma palavra, mas o que estava na frente era Josué. Então, não era o que a madeira de acácia ia fazer, não era o que aquele vaso de ouro ia fazer, e o maná dentro da arca, e a vara de Arão reflorescida. Sim, era a promessa de Deus, e aqueles elementos representavam a palavra. A palavra, a arca era a palavra, a arca ia na frente e Israel ganhava todas as lutas. Não tinha nenhum inimigo que resistisse, era a arca de Deus. Os filisteus um dia roubaram a arca e tiveram um problema muito sério, porque não era para eles, a arca é para Israel. A palavra não é para as denominações, a palavra é para a noiva. Por isso que a mensagem traz muito transtornos para muita gente, porque não é para ela. Quantas pessoas estão à beira do caminho, transtornadas, arrasadas, arrebentadas, e nem quer mais que fale em mensagem de William Branham, e outros que não deram conta mesmo de continuar a jornada, abandonaram. E por que outros, que é feito de osso, de carne, é o mesmo ser humano que você é, abraça isso e vence todas as lutas? Qual é o problema, minha gente? Qual é o problema com uma pessoa e com outra? Uma vence e outra não. Umas têm disposição para lutar e outra não tem disposição para lutar. Aquele que diz, o reino dos céus se alcança com violência, com luta, com determinação. Você não vai encontrar um personagem da Bíblia no céu que não teve luta aqui. Todos. Então, voltando lá em Noé, era uma coisa completamente, como se diz, fora de propósito, né? Fora de propósito, era sem fundamento, mas foi com aquilo que ele atravessou o dilúvio. E foi aquela arca que levou eles do outro lado e colocou na terra prometida. E lá dentro da terra, eles limparam a terra, expulsaram todos os inimigos da terra, porque a terra era deles, todos os invasores saíram fora dali, porque todas as batalhas, Josué não perdeu nenhuma, mas a arca era que ia na frente,
E Deus está nos dando uma mensagem hoje, que a palavra tem que estar em nossa vida em primeiro plano. Quando deixamos a palavra para um segundo plano, e embora o nosso arrazoamento diz, não, eu ponho a palavra em primeiro lugar. E quando vem alguma luta, ele se investe para defender aquilo que está vindo contra ele, em vez de ele ir buscar a Deus primeiro. Então, muitas pessoas se recuam, afastam da palavra, porque os problemas têm levantado. Os problemas e as lutas, elas se levantam. É para você usar a arma que você tem, usar a palavra, usar a sua fé. Agora, por quê? Qual seria o objetivo, o motivo de Deus dar poder para você superar todas as lutas, se você não tivesse luta? Como Deus opera e cura uma pessoa cancerosa? Então tinha que ter um câncer para Deus curar. Tinha que ter um pecador caído na sarjeta para Deus levantar, para manifestar o seu poder. Agora, por que poder? Por que um exército armado até os dentes, se não tem inimigo para ele? Nunca vai ter um inimigo. Se nós estamos armados com a palavra, se temos a palavra e a fé que Deus tem nos dado, a fé de Jesus Cristo, é porque somos capazes de tomar essa arma e usá-la. Amém? E se nós estamos equipados com a palavra, é porque lutas virão. Já tivemos no passado, temos no presente e lutas virão. A pior coisa é você ver uma pessoa acomodada, dando as costas para a destruição. Sabe que não vai acabar bem, sabe que vai ser uma grande ruína, sabe que a sua vida, futuro dela vai ser uma catástrofe, sabe disso, que conhece a palavra, mas não tem coragem para enfrentar, para pôr Deus em primeiro lugar. Esse é o grande problema, saber que vai acontecer e deixar acontecer. É como você ter comida à sua disposição e morrer de fome, ter água jorrando da fonte e você morrer de sede. A água está aí, é para matar a sua sede. O pão está aí, é para matar a sua fome. Você não come, não bebe, você vai morrer. A palavra está aqui, a mensagem está aqui. E Deus nos deu todos os recursos dos céus aqui na terra. Tá? Todos os recursos dos céus aqui na terra, para a gente enfrentar as lutas nossas do dia a dia. Tá? Agora, crente, cristão, que nunca teve luta, vou lhe dizer, tem alguma coisa errada. Cristão que nunca teve luta, tem alguma coisa não está certo com ele. Cristão, quando a luta vem, ele corre, tem coisa errada com ele. Quando a luta vem, ele se esquiva de um lado, do outro, e vai correndo, e foge de um problema ali, foge do outro lá, e até que um dia ele não tem por onde escapar mais, que já escapou de tantos, que ele vai ser preso, mas não foi capaz de tomar o que Deus deu, a palavra, não foi de tomar o que Deus deu, colocar fé em ação. Deus nos dá um determinado grau de fé, e para nossa fé aumentar, tem que crescer através das lutas. Abraão teve fé, não teve? De ser um homem velho e tornar um homem novo. Abraão teve esta fé, de chamar as coisas que não eram como se fosse. Moisés teve fé de levantar o cajado e abrir o mar. Josué teve fé para parar diante do rio Jordão e dizer, vamos passar em 3 dias isso aqui. Como? Vamos passar.
Como? Deus sabe como. Ele falou para mim que vamos passar, porque vamos passar. Agora eu não sei se ele vai fazer você flutuar no ar, cair do lado de lá, ou ele vai abrir as águas. Mas que vamos estar em 3 dias na terra, nós vamos estar em 3 dias entrados na terra. Por quê? O problema era grande, mas a fé era muito maior. A luta é grande, mas o que temos é muito maior que as lutas. Isso é como exercitar. Você vai começar a correr, né? Aconselho para quem é mais novo, para quem é mais velho, que tem alguém para orientar. Então você não tem o cardiovascular e o cardiorrespiratório bom. Você nunca correu. Então o cardiovascular é o coração. O cardiorrespiratório. Essas duas coisas trabalham em conjunto. Mas você corre 1 quilômetro hoje, corre daqui um mês 2, você vai acrescentando, você está ganhando estrutura no cardiovascular e no cardiorrespiratório. Então isso acontece com treinamento do dia a dia. E daqui uns dias você corre 10 quilômetros sem cansaço, sem fadiga, mas você está treinado para aquilo. Você não corre 10 quilômetros no primeiro dia. É um tempo que leva você a fazer isso. Então, você sabe que vai chegar lá, mas não vai dar um pulo e cair lá. Você tem que fazer uma trajetória, você tem que andar pelos caminhos, você tem que ir pelos pontos determinados por Deus para chegar lá. Abraão sai da sua terra, ele saiu. Abraão faz um altar, ele fez. Moisés na sarça, lá na sarça, ele viu o fogo e foi ver, ouviu a voz do Senhor. Ele sabia que era Deus, ele era um hebreu, ele sabia que ele tinha uma chamada, e estava correndo a chamada há 40 anos, mas chegou a hora que ele teve que enfrentar e encarar a chamada dele e ir para o Egito, e ele sabia que Deus era com ele, que ele era a voz de Deus e que tinha um profeta ao seu lado, que era o seu irmão. Ele foi lá e libertou os hebreus, não pôs o povo na terra, mas tirou o povo da terra e passou a sua comissão para Josué. Deus enviou um profeta neste tempo, nos deu uma mensagem, nos mostrou a terra, e agora aquela comissão do profeta está na noiva. Ela tem a mesma comissão do irmão Brana para entrar na terra. Amém? Então vamos lá. Deixa eu ler algo aqui do profeta. Livro de Hebreus, Hebreus 6. O que foi isto? Porque ele não ficou com ele então? Ele nunca tinha que ter nascido como você e eu. Mas ele teria que nascer na carne, para que ele pudesse ocupar aquele posto. Aquilo foi um corpo criado. Aquele era um corpo que ele apenas extraiu o cálcio, o potássio da terra e disse, entrou naquilo. E aquilo era a mesma coisa que Melquisedeque foi. Ele entrou nele, em um corpo que ele podia andar. Diante dele, debaixo do véu, de um véu da sua própria criação. Não o véu da criação de uma mulher, através do ventre de uma mulher, através de uma célula, nunca mais ele criou entrou nele e falou segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando Melquisedeque foi na casa de Abraão, em Gênesis 18, ele revestiu de 16 elementos
potássio, tudo que tem na terra para fazer o corpo humano, 16 elementos. Ele entrou naqueles 16 elementos e foi ter com Abraão. Ele não veio de uma mulher, ele tirou da terra. Mas um dia mais tarde, ele tinha que vir na linhagem, porque com aquele corpo lá, Melquisedeque não podia redimir. Porque ele não veio da linhagem humana. Ele veio, ele criou do pó da terra, como ele criou Adão do pó da terra. Agora, preste muita atenção, mas quando o Senhor Jesus veio, ele veio do ventre de uma mulher. Melquisedeque, Elohim entrou naqueles 16 elementos no estalar de dedo. E o Senhor teve 9 meses no ventre de uma mulher. Depois, ele ficou 30 anos para começar seu ministério com 30 e terminar com 33 anos e meio. Então ele veio para suportar o tempo, ele veio para suportar a fadiga, o cansaço, a fome, a sede, os insultos e a reprovação, a rejeição dele. Todo mundo o rejeitou. Por que o mundo rejeitou? Porque ele não era do mundo. Ele tinha um corpo igualzinho ao seu e ao meu, mas ele não era do mundo. Ele era a criação de Deus. Deus criou para si mesmo um corpo e entrou naquele corpo. Mas você vai ver o motivo daquela arca ser de madeira, com vaso de ouro e maná que guardava dentro da arca, aqueles objetos, tinha poder, porque representava a palavra. Um dia, aqueles objetos, aquela árvore, que é um elemento da terra, como eu vi, você veio da terra. Então, o maná representa a palavra, o vaso de ouro representa divindade. Que Deus um dia viria entrar dentro do homem, viver no homem, para que o homem fosse igual a ele. Ele, sendo Deus, não teve usurpação, ser como Deus. Mas depois que ele cumpriu o seu ministério, como lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, está dizendo que Deus o exaltou soberanamente. Agora ele não está no céu, ele está acima do céu e se curva para ver o céu. Exatamente aonde ele foi. Agora preste muita atenção nisso aqui, ó. Uma árvore reproduz a si mesma. Pera vai dar pera, maçã vai dar maçã, não vai? Não vai inverter o fruto. A vegetação reproduz a si mesma. Os animais reproduzem. Os humanos reproduzem. Eles são os subprodutos da criação original. Compreendeu isto? Veja. Ele nunca foi e apanhou barro e fez Eva, mas ele fez da terra. Ele não voltou no pó, do barro, para fazer Eva. Ela foi feita para o homem e parte do homem. Ela era parte dele no princípio da criação.
na teofania, ela era parte dele, aqui embaixo, em sua criação. Ela não poderia ser dividida em outra criação, ela tinha que ser feita na mesma criação. Você percebeu? O Logos que saiu de Deus, o Logos era Cristo. Logos é a luz que foi vista. Mas aquele Logos se espalhou. Você entendeu? Por isso que o profeta fala na abertura dos selos, é como uma estrela que lança mais 5 estrelas e assim por diante. Então o Logos, quando ele explodiu, ele então lançou tudo que era ele ao redor do mundo, ao redor dos céus, ao redor da atmosfera, tudo que o Logos era, ele espalhou. E cada pedacinho do Logos era um filho. Cada estrelinha que saiu do Logos era um filho. Estão entendendo? Estou falando de Melquisedeque. O Melquisedeque que veio ao encontro de Abraão em Gênesis 14, é o mesmo que estava com ele em Gênesis 18 comendo. Agora aquela teofania tornou-se agora um homem de carne e osso para trazer a mensagem do Filho para o seu profeta. Você já viu a extensão disso? Vou repetir isto. Aquele Melquisedeque que deu pão e vinho para Abraão, e Abraão deu os dízimos de todo o seu despojo, 14, 15, 16, 17, ele muda o nome de Abrão para Abraão, que dá parte de si mesmo para Abraão. Em Gênesis 18, ele vai em carne e osso a Abraão para trazer o filho. Será que a minha igreja está entendendo isso? A grandeza disso? Você sabia que Deus andou atrás de um véu aqui na terra, chamado William Branham, o profeta Elias de Malaquias 4? E quando ele manifestou em carne e osso, ele veio trazer o Filho. Trazer a plenitude da palavra. Não vão confundir que irmão Branham era Cristo. Irmão Branham era um profeta do Senhor. Ele manifestou o ministério de Jesus Cristo, do Filho do Homem. Como a noiva hoje manifesta o mesmo ministério. Por isso que a comissão do irmão Branham hoje está nela. De Moisés veio para Josué. Ele entrou na terra. De irmão Branham, do profeta, vem para a noiva, ela vai para casa. Amém? Então vamos lá. O profeta fala aqui, eu vou ler apenas parte de um parágrafo. Diz assim, para que lhe tirasse uma noiva. Então, quando a sua obra-prima estivesse perfeita, ele teria então que feri-la para tirar dele, não outro pedaço, não outra criação, mas da mesma criação. Por isso que ele lê o versículo 34 de João 19. Quando aquele homem mandado por Deus, ele já estava morto, poxa. Você leu comigo o começo da história, que os ladrões, eles quebraram a perna, para que a morte fosse rápida, porque já ia cair à tarde. Mas quando chegou em Jesus, ele estava morto. Aí, para certificar que ele não ia escapar mesmo,
Ele pegou uma espada, teve a habilidade de colocar na quinta costela, empurrá-la para dentro. Para a surpresa dele, quando ele tira, não sai sangue, sai água. Em seguida sai sangue. E o profeta fala que daquilo ali foi feito a noiva. Não de uma outra criação, da mesma criação. Então, você percebeu quem você é? Tem ideia do que nessa noite o Espírito Santo está trazendo? Você não é uma outra criação. Quando o Logo espalhou, você era parte da teofania. Entendeu? Porque nós temos um corpo teofânico, sem dúvida. O anjo do Senhor, esse anjo que acampa ao nosso redor, é o seu anjo, como está lá na Bíblia, como está lá em Coríntios, que Paulo falou: se esse tabernáculo for desfeito, temos um nos esperando. Agora, o que o profeta está dizendo aqui na mensagem obra-prima, mas para chegar naquele momento, ele passou por todos os processos diante dos religiosos, dos políticos, e teve uma plena rejeição e uma morte vergonhosa despido na cruz. Obra-prima. Eu estava lendo sobre obra-prima. Eu fui contextualizando tudo. Então, quando Michelangelo terminou Moisés, levou 40 anos, gente. Foram 40 anos de serviço. E ele ficou... A inspiração de Michelangelo era tão perfeita, o que estava em sua mente, ele olhou, até os músculos e as veias de Moisés está esculpida. Ele pegou: por que não fala? E deu a martelada no joelho direito e fez uma trinca. Se você buscar na foto, você não vê, mas você pega só a trinca, ela aparece ali. Aquilo foi a obra-prima. Aí eu busquei para saber dos comentaristas, dos críticos de obra. Eles disseram que a maior obra de Michelangelo, a obra-prima de Michelangelo, foi Pietà. Pietà é Maria com Jesus no colo, também esculpido em pedra. Mas o profeta chegou lá no cemitério, Floresta Lauan, olhou aquela bela estátua. O que chamou a atenção do irmão Brana? Foi um trinco, quase imperceptível no joelho. Ele sabia que era martelada, e aquilo fez uma obra-prima. Se Jesus não fosse furado de lado, feito uma brecha nele aqui, ele não seria a obra-prima de Deus. Mas quando ele é furado de lado e sai água e sangue, ali sai o Espírito e sai a palavra. E agora você nesta noite tem o Espírito, porque você tem a palavra da mesma criação. O mesmo anjo que veio a Maria e anunciou que ela conceberia do Espírito Santo. Sim, você também teve a mesma concepção no sobrenatural. Quem te gerou foi o Espírito Santo. Não foi uma igreja, uma denominação, uma religião. Não foi o nosso bom comportamento. Quem nos gerou foi o Espírito Santo. Somos criação de Deus, como Ele criou o Senhor no ventre de Maria. Amém. É isso que eu sou. Você pode dizer isso para você mesmo? É isso que eu sou. Criação de Deus. Começou lá em Adão. Tira a Eva de Adão, tira a noiva de Cristo. Mas você percebe que você nasce perdido. Você nasce perdidinho. Prontinho para ir para o inferno. E você cresce perdido. Mas lá tem alguém que te representa.
como a mulher do poço tinha um representante. Como todo eleito tem um representante, lá tem alguém que te representa. E o seu representante não vai permitir que você vá para o inferno. O seu representante estava antes da fundação do mundo. Quando logo se espalhou, lá você estava. Aquele logo o seu anjo. E agora o que acontece? Ele te representa. Você pode passar 1 ano, 2, 3, 20, 30 anos bebendo cachaça com a mulher do poço, tinha 6 maridos e assim por diante, e Zaqueu que roubava, e gente que estava morta em delitos e pecados. Mas um dia chegou o tempo de você falar: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, demônios, eu não pertenço a vocês, eu não sou da sua classe, eu não sou da sua laia, eu sou filho de Deus, gerado pela palavra, e Satanás tem que respeitar esse homem que está aqui dentro, esta mulher que está aí dentro, filho de Deus, para o inferno. Amém. O diabo não te respeita como Arlindo. Como Arlindo te enfia num buraco aí e faz você apodrecer. Mas o homem de dentro já perdeu lá no céu. Perdeu em São Mateus 4. Chegou. Lembra do Gadareno? Vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus disse: cala a boca. Ele falou mais? Cala a boca. Ficou quietinho. Porque Jesus entrou na região de Gadá por causa de um homem terrivelmente endemoniado, de uma legião de demônio. Olha que ele chegou, o homem já berrou lá no cemitério: vieste nos atormentar antes do tempo, porque tinha uma legião. Jesus: cala-te, saia dele. O homem que estava nu se vestiu, o homem que estava impregnado de todos os demônios do inferno ficou livre e disse para o Senhor: eu vou contigo, eu vou andar com o Senhor. Disse: não, você vai pregar para esse povo aqui, vai para a sua família e pregue lá. Então chegou o dia que o diabo tinha que deixar aquele homem. Chegou o dia que o diabo tinha que deixar aquela mulher, a mulher do poço. Chegou um dia que o diabo, o espírito de prostituição, tinha que deixar Madalena. Chegou um dia na minha vida, na sua vida, que Satanás foi brecado. Amém. Saia dela, saia dele, é o seu fim. Essa é uma filha, ela me pertence, é um filho, ele me pertence. Essa é parte minha. Eu tirei do meu coração lá no Calvário. Lá do Calvário eu tirei do meu coração. Agora eles voltam para mim, porque chegou a hora dela ir embora. Sim. Ser a criação de Deus, ela fala em lugar de Deus. Ser a criação de Deus, ela tem a voz de arcanjo. Ser a criação de Deus, voz de arcanjo é voz da ressurreição. Ser a criação de Deus, ela tem poder no céu, na terra e no inferno. Tudo tem que se dobrar diante dela. Ela é uma filha eleita do Cordeiro, amém, redimida pelo sangue. É isso que Deus tem nos dado. Foi isto que os selos mostrou para nós. O homem com o livro na mão, o único que podia abrir o livro. Lá naquele livro estava esta pequena congregação. Lá naquele livro, Apocalipse 5, que ainda estava fechado. Mas chega lá no 6, ele começa a abrir e revelar. Os cavaleiros, revela a águia. Chega no 7º selo, que está no capítulo 8. Não é por acaso, tem alguns capítulos na Bíblia que são muito pertinentes. 17,
ele muda o nome de Abraão, Gênesis. 17 é o ministério do Filho do Homem, em Lucas 17. No capítulo 8 de Apocalipse, que representa o primeiro dia, o oitavo, ele abre o sétimo selo, Jesus se revela em meia hora de silêncio. E um povo que nada conhecia, que nada sabia sobre Deus, sobre a sua palavra, hoje não só eles sabem, como eles tornaram a palavra. Eu penso comigo assim. Mas Samuel, vem aqui um pouquinho. Cadê? Vai para o violão lá, minha filha. Vamos cantar o hino aqui, nós dois. Eu penso comigo desta maneira. Tem coisas que você não se explica. Porque Deus faz certas coisas que não é para a gente entender. É para a gente crer e acabou. Não quero explicar isso. Eu não explico porque eu sou um pregador. Porque eu sou um pastor. Por que eu não explico? Não tem nenhum na minha família. Então não é hereditário. Na minha família tem muito poucos salvos. Pouco demais salvos. Você está vendo? Se fosse por hereditariedade, eu tinha 4 irmãos pregadores, tinha toda a família crente, tinha 2 filhos pregando aqui. E por quê? Você já perguntou por que você tem uma tenacidade? Deus te faz falta na sua vida por 1 minuto. A gente sente falta de Deus. E é inconceptível, ou inconcebível, é a palavra mais adequada, que uma pessoa venha uma vez no mês na igreja, ou venha apenas no domingo, parecendo um católico, né? Que vai só à missa domingo. Vai de manhã ou vai de tarde, não é isso? A missa das 8 ou das 6 da tarde. Ele come uma hóstia daquela, recebe o Espírito Santo, passa no botequim, bebe uma pinga, ou vai tomar cerveja com os amigos. Deus tirou dessa desgraça, gente. Foi desse poço que nós fomos cavados, dessa mentira que nós fomos cavados. Depois de dar um pulo e entra numa igreja maluca aí e fala, agora está tudo certo. Chega um tempo dizendo, está tudo errado. Você apenas só mudou de estação, mas é o mesmo trem que passa. Você está caminhando para o inferno como você estava lá na católica, você está agora aqui também. Mas aí, ele vai tomar a arca de Noé, vai tomar a arca do concerto que abriu o Jordão, vai tomar a palavra e dizer, eu te seguro aqui. E aí você começou então a crescer, a desenvolver um sistema aí dentro, não um sistema físico, mas aí começou a desenvolver um sistema. Esse sistema é Deus. Deus crescendo aí dentro, Deus revelando aí dentro, Deus se manifestando aí dentro, até um ponto que você e Ele se torna um. E terminou. Esse é o momento que nós chegamos. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos cantar? Vem cá.